Encontrar um caminho de luz no meio da escuridão, no meio do caos, é possível? É disso que a gente vai falar aqui nesse vídeo e a resposta, já trazendo para cá, é sim. É possível encontrar a luz no meio da desordem, no pior momento da nossa vida. E a história que eu quero trazer para cá é uma história pessoal, é parte da minha história de vida, o que eu vivi há exatamente 10 anos atrás, quando eu tinha 21, eu tive uma doença, uma inflamação no intestino, vinda do meu estresse interno, do meu estresse mental, do controle, do perfeccionismo. E eu vou trazer essa história porque ela ilustra muito bem um caminho que foi trilhado depois de chegar no fundo do poço, no meio do escuro, no total breu, e pensar assim, ó, cara, peraí, mas o que realmente está acontecendo? Há 10 anos atrás, o meu estresse interno, o meu perfeccionismo inflamou o meu corpo, inflamou o meu intestino. E isso era uma mensagem do meu corpo dizendo, para com esse estilo de vida porque está totalmente errado. Se a gente continuar assim, a gente não vai muito longe. Então, o meu estilo de pensar, o meu perfeccionismo, o meu estresse interno de querer tudo do meu jeito, fez com que o meu corpo reagisse a isso para que eu pudesse mudar os pensamentos. Se eu não mudei, percebendo que aqui estava errado, o meu corpo trouxe um aviso, o meu intestino inflamou. E dali para frente, eu comecei a encontrar cada vez mais escuridão. Eu trago a palavra escuridão porque quando está tudo escuro, a gente não encontra a porta, a gente não encontra a saída. Ela vem para expressar que naquele momento eu não conseguia enxergar o que eu poderia fazer para sair daquela situação. Então essa caminhada para a escuridão, essa caminhada para a desorganização, para o caos interno, ela me fez perceber que lá no auge, lá no fundo do poço, qualquer luz vira uma luz imensa. Quando eu cheguei no pior período, quando eu já tinha emagrecido uns 6 quilos, mesmo já sendo magro, quando eu já não tinha mais vida social, quando eu já não podia mais ir para o centro, fazer uma trilha, terminar um almoço na mesa, porque o meu intestino pedia para que eu fosse no banheiro, ali eu percebi, não vou lembrar o dia em específico, mas eu lembro da sensação, eu lembro da mente, do pensamento, se perguntando o seguinte, tá, peraí, o que realmente está acontecendo? Nós estamos aqui e essa é a situação. Mas diante disso, o que é a real situação e o que eu estou criando de preocupação para que esse monstro fique assim tão gigante? Naquele momento eu percebi que mesmo tendo uma grande dificuldade e ela afetava o meu corpo físico, com o meu interno, o meu mental e emocional totalmente virado num caos, mesmo assim eu percebi que eu estava ali inteiro. Eu tinha um lar, uma cama para dormir, mesmo tendo dificuldade com alimentos, que era a principal causa da minha vontade de estar no banheiro o tempo todo, eu também percebi que o café da manhã tinha o seu valor, que um almoço com calma, com presença, ele tinha o seu valor, que eu poderia estar comigo, me concentrando naquilo que era bom. Estar presente era uma coisa boa. E foi nesse momento, com essa percepção que começou a ficar clara na minha mente, é que eu comecei a reverter os números. Se antes eu pensava que eu estava totalmente mal, que eu estava 100% na pior, naquele momento eu estava 2% com presença e 98% na pior. E comecei a nomear o que era preocupação e o que era o caso real acontecendo. E essa porcentagem negativa, que antes era 100%, agora começou a ficar positiva,
agora começou a ficar 90%, 10%, 75% coisas ruins, 25% enxergando coisas boas. Eu comecei a reverter cada vez mais esse número. E de forma resumida, chegou no momento que, por mais que aquilo ainda me incomodava muito, aquilo doía e eu ainda precisava ir muitas vezes no banheiro, por mais que a minha vida não tivesse voltado 100% ao normal, ao que eu vivia antes, eu tinha ali uma percepção muito diferente da vida. Eu já estava enxergando a vida como um dom, eu já estava percebendo que estar em vida é o suficiente para a gente entender quantas bênçãos estão presentes em todos os nossos dias. E essas palavras como o dom da vida, as bênçãos, os milagres, não têm conotação religiosa. Isso não pertence a um campo moldado pela sociedade, mas sim uma percepção interna de luz, de um pouquinho de luz que foi encontrada naquele momento e começou a se tornar muito grande. Começou a me mostrar que, mesmo diante de qualquer dificuldade, a gente está aqui com capacidade suficiente para superar. Tem uma frase que fala, né, que cada pessoa carrega a sua própria cruz e ela é feita sob medida para cada pessoa. Todos nós temos dentro da gente as ferramentas necessárias para resolver e para viver de forma abundante a nossa vida. A gente começa a perceber que muitas situações que acontecem só são interpretadas de forma negativa na nossa vida porque a gente tenta controlar tudo o tempo todo. E na verdade, a parte que a gente tem controle na nossa vida, ela é muito pequena. Mas ao mesmo tempo, ela é grandiosa quando a gente entende que o estado de presença e que as percepções que a gente tem da vida cabe somente a nós. Ou eu estou presente ou eu não estou. Ou eu vivo um piloto automático de escuridão, ou eu posso viver um piloto automático de coisas boas sem perceber que essas coisas são realmente boas. Então, quanto mais a gente percebe o lado das sombras, o lado da escuridão, mais a gente percebe também que aqui desse lado da balança a gente tem a semente equivalente ou maior para colocar aqui, gerar a cura e o equilíbrio, porque ninguém vive só de luz, ao mesmo tempo que a vida não é para ser vivida somente nas sombras. E a ideia de trazer aqui esse assunto para encontrar a luz na escuridão é trazer a mensagem para ti. Eu sei que tu consegue. Só tu pode encontrar as soluções e as peças do quebra-cabeça daquilo que está acontecendo na tua vida. Assim como só eu pude enfrentar aquele momento do meu jeito, com a minha percepção, com as coisas que estavam acontecendo e que precisavam desse pontinho de luz ali para perceber que tudo pode ser consciente. Tudo pode acontecer aqui e agora quando a gente toma consciência. Então eu tenho a plena certeza que tu consegue, que tu faz, que essa motivação sendo passada aqui, ela não é mais uma frase bonita num quadro. Não está escrita num post. Isso daqui é para te trazer a real percepção de que o momento presente, ele vai te trazer tantas perguntas sobre aquilo que está acontecendo que tu vai conseguir separar muito bem aquilo que é real e aquilo que é preocupação imaginária. E a maioria das coisas são criações da nossa mente. E eu te convido agora para um exercício simples. Nomeia aquilo que está acontecendo na tua vida nesse exato momento presente. Pega uma folha em branco, pega um lápis, uma caneta e escreve aquilo que tu está sentindo, aquilo que tu está passando, como tu gostaria que as coisas fossem nesse momento e olha com muita presença e muita consciência o teu problema, aquilo que tu chama de desafio, aquilo que a tua cabeça te fala que tu não vai conseguir vencer. Tu vai entender que todos esses monstros, eles moram principalmente na nossa cabeça. Porque no nosso mundo real,
As coisas estão sim sob controle. As coisas estão sim dentro de recursos que a gente tem para resolver tudo isso. Esse exercício prático vai te libertar de todas as amarras imaginárias que tu tem, que te impedem de seguir adiante, de dar o próximo passo, de vencer esse desafio. E eu termino por aqui, com esse exercício de libertação, de clareza, de encontrar a luz na escuridão, para que tu possa entender, cara, eu consigo muito bem resolver o meu momento presente e ter cada vez mais consciência para viver em direção à luz, para viver realmente aquilo que eu tenho dentro de mim. Eu deixo aqui um abraço e até o próximo vídeo.